Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo de estudos da primeira hora do índice Nasdaq em gráfico de 1 minuto. Todos os estudos aqui são baseados nos ensinamentos do Brooks. Primeira hora em gráfico de 1 minuto porque é o suficiente para fazermos nossos trades sem precisar ficar muito tempo exposto ao mercado. A primeira hora está a partir do traço cinza e vamos lá então. Hoje, um dia sensacional, cara, aconteceu de tudo aqui, mas de tudo. Olha uma movimentação, né? Até um dia meio lateral, só que swings na lateralidade, é esse tipo de lateralidade que a gente gosta de operar, né? Dá para operar com a lateralidade como uma tendência. Então, vamos lá. De novo, a nossa resistência importante aqui marcada, que ontem subiu um pouquinho, deixei marcada a de ontem, tá? Então ela segue importante. Hoje, enfim, depois de romper ali, ele desabou finalmente, uma correção no diário ali, né? Correçãozinha no diário, essa é a nossa resistência, para quem não está acompanhando aí. Então fez uma barra externa, estava precisando dessa correção, beleza, tudo certo. Também temos essa bandeira aqui que está sendo rompida, né? Pode dar um rompimento, correção para compra e continuar. Pode reverter, pode fazer o que ele quiser. Tudo depende aqui que a gente olha, que é a proporcionalidade que vai sair essa correção em relação a todo esse impulso, tá? Se ele parar aqui na média e tal, ou mesmo antes, e voltar a subir, assim, começar a acionar compras, a probabilidade fica boa que o rompimento dessa bandeira se materialize. Voltando aqui então. Tá, vamos lá. Mercado já subiu lá num vácuo e rejeitou tudo, né? Fez uma boa reversão ali no nosso topinho, beleza, perfeito. E deu uma barra de continuidade e já corrigiu. Tá? Aqui, visto né, que está bem difícil de romper essa resistência, diferente de dias que não tem uma resistência tão importante assim, num dia como hoje já fica interessante sair vendendo aqui, tá? Já fica interessante. De qualquer forma, não teve uma continuidade forte, né? Apesar de ter continuidade, ele fez um padrãozinho de impulso microcanal, né? E esse impulso microcanal é difícil a entrada nesses microcanais, tá? Porque o melhor é entrar a mercado ou com ordem limite, né, no topinho dele, do que entrar com ordem stop, porque tu entra no fundo do canal, né, com ordem stop. Mas, seguindo, ele parou. Olha aqui, eu deixei marcado. Deixa eu ver se está dando para ver. Tá. Deixei marcado uma linha de tendência que é uma do intradiário. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar em 5 minutos. Foi uma pequena linha do intradiário ali, pouco inclinada e tal, mas cabe deixar marcado, né? Por que não? Né? Se ela tá ali, vamos ficar de olho nela. E nós tínhamos a projeção do impulso aqui até o corpo, ó, bateu bem certinho, dava bem certinho com a linha. É um tipo de projeção, tá? Que o Brooks ensina, ele fala todas podem ser válidas, tem que ficar meio de olho em todos, só dos corpos, só que só dos corpos passou, ou ela inteira, né? Que daí não foi. Mas como nós tínhamos a linha ali, essa linha de tendência aqui, que eu não achava tão importante na hora que deixei ela traçada, mas é aquela coisa, por que não ficar de olho nela, né? Isso aqui formou, né? Ficava perfeito com a linha de tendência, tá? E foi bem onde bateu para iniciar uma possível correção. Só que essa correção já fez uma barra externa. Porra, a gente tá ficando cansado de olhar essas barras externas virarem fundos e topos. Né? Nós estamos vendo, a gente vê quase todo dia isso acontecer, tá? Quase todo dia. Então fica ligado. Acalma o dedo, fica ligado. O, aí corrigiu até a média, deu um setup L1,
tá? Que depois de cumprir uma projeção e tal, já tinha alguma pressão de compra, tinha, né? Veio vindo aqui, várias barras com sombras inferiores. Então tinha alguma pressão de compra, uma barra externa de alta com certa continuidade, apesar das sombras inferiores. CL1 não é uma boa entrada, né? Não depois de cumprir projeção e tal. E pronto, acionou num doji, não teve continuidade, beleza. Olha só, se tu aguarda o bendito do rompimento correção, tu não entra nisso aqui. Tu fica de olho. Essa merda dessa barra externa pode ter formado um fundo, porque ele já alcançou uma projeção que tinha linhas duelando aqui. Né? Segura a mão, segura a mão. Tá? Até esse movimento de baixo aqui é difícil de pegar, nem esquenta com isso. Segura, segura. L2, boa barra de entrada, já falhou na sequência. L3 é o estopim, né? Falhou L3 ou máximo L4, geralmente já era, tá? Já era pra premissa. Não que ele vai reverter como fez, mas já acabou a premissa. Então sai das tuas ordens ou sei lá, tá? Gerencia de alguma forma aí a operação porque a premissa se foi. É lateralidade. No mínimo, né? No mínimo é lateralidade, daí fica 50-50 ali as chances. Como muito previsível que ia estopar uma galera, tá? Que estavam com os stops aqui, provavelmente. Estopou. Estopou, acelerou, reverteu. Lembra que eu falei esses dias que nós vamos ficar de olho agora que essas H1 ou L1 em reversão são boas? Pois bem, que nós viemos identificando isso. Feito, olha que impulso bonito, né? Bem diferente de qualquer movimento que tinha tido aqui, né? Impulso bem bonito, as barras bem sólidas. Então, numa reversão, né? Num movimento que veio estopando, gerou momentum. As barras não conseguiram negociar na mínima da última, tá? Deixou vários gaps abertos. Só fechou esse último, ó, mal fechou o último, já subiu, deu setup H1 e puf, mais uma puxada. Mais uma puxada essa que a projeção dos corpos alcançou tranquilo e a projeção total por muito pouco. Então dá para dizer que foi cumprida, tá? Deu 124 pontos. Mal é mal o spread do troço. Então dá para dizer que foi cumprida. E, novamente, né, falhando em romper esse topo, falhando e, de novo, barra externa. Barra externa, olha a força dessa barra externa, cara. Olha a força dessa barra externa. Quando viu isso, essa reversão, aqui já tava meio. Tava bem. Meio não, bem com cara de lateralidade. Porém, uma lateralidade ampla que gerando swings, né? Gerando duas puxadas, tranquila, alcançando as projeções. Não é aquela lateralidade chata que tu fica tendo que fechar com um X ali, tendo que fazer scalp. Não, aqui foi lateralidade que dava para fazer operações de swing. Lembrando que swing nos ensinamentos do Al Brooks é operações que tu pega pelo menos duas vezes teu risco, tá? Não é aquele swing tradicional que muitas vezes é ensinado, que é mais de segurar operações por dias ali. Né, que foi como eu aprendi inicialmente. No Brooks é só, tu pega uma operação com 2x de lucro, olha aqui, ó. Por exemplo, essa aqui, botando o loss aqui embaixo, ó, pegava 2x, 2,5, tá? Então já é considerado swing dentro da literatura do Al Brooks. Cara,
teve continuidade, né? Teve continuidade. Uma barra que seja. Foi uma barra, mas o tamanho dessa barra, ela equivalia por duas tranquilamente. A barra muito grande em relação ao gráfico aqui, muito grosseira essa barra e teve continuidade. Parou na média, cara, sério. Eu fiquei torcendo para acontecer o que aconteceu aqui. Essa barra deu um setupzinho de compra na média, no que era um movimento de alta. No que poderia tudo isso só ser uma puxadona de alta, né? Num tempo gráfico maior, não me importa olhar, nem olho. E isso aqui é um setup de compra. Eu fiquei torcendo. Essa barra aqui, ela ficou hesitando aqui. Fiquei torcendo. Cara, negocia acima. Ativa a compra desses caras. Ativa a compra desses caras. E me forme uma barra externa acionando os vendas, tá? Foi exatamente o que aconteceu. Uma armadilha bem clara, assim, de se ver. Só que tu tem que estar visando ela porque tu tem que estar meio preparado para entrar. Até essa aqui fez sombra superior, então ela deu um pouquinho mais de chance, mas às vezes não dá, né? Às vezes não dá. Essa aqui que veio estopando, ó, não deu chance, tá? Ela abria e já subia. Então, essa aqui deu uma chancezinha. Mas se tu tá vendo isso, olha o tamanho dessa puxada, uma reversão num topo importantíssimo, num dia que já está apresentando reversões abruptas, né? Depois de alcançar as projeções e pontos chaves, como esse topo é um ponto chave. Só foi, né? Só foi, nem olhou para trás. Só foi. Onde que ele foi? Projeção. Alcançou a projeção, passou um pouco. Então, isso é um bom indicativo para ainda buscar vendas, mas é uma falha. É uma falha, porque a estrutura geral continua lateral. O que nós temos aqui? É uma estrutura de triângulo expandido, né? Por enquanto, o que estava no gráfico. Uma estrutura de triângulo expandido. Que é uma estrutura lateral. Porém, só tinha duas puxadas para cada lado. Um triângulo expandido, ele tem, para ser tecnicamente chamado de triângulo expandido, são três puxadas. Só que geralmente tu não pode ficar esperando dar três puxadas para tu ver. Tu tem que ir meio que se antecipando, né? Tu tem que ir meio que se antecipando. E um triângulo expandido, ele basicamente ele dá setups de wedge, né? De wedge para ambos os lados. Ele dá uma wedge para cá, uma wedge para lá. Tá. Depois até vou ver, depois que ele deu uma rompida para cima, vamos dar uma olhada ali, que eu não cheguei a olhar isso. Onde é que foi em relação a essa linha. Mas, buscou a projeção, fez um rompimento do fundo, até legalzinho, ó. Cara, olha só, ele rompeu isso aqui nesse e isso aqui nesse. Olha, mesma coisa, bagulho muito matemático. Muito matemático. Rompeu aquilo, iniciou uma correção ou uma reversão, não sabemos ainda. Foi bem boa, né? Já deu duas boas barras, tá? Corrigiu e deu uma acelerada. Uma pequena reversão, mas o momentum dessas barras em relação a essas estava bem fraco. Porque como essa puxada foi bem climática, né? Olha, ela veio evoluindo o tamanho das barras, foi climática, alcançou regiões importantes, iniciou uma correção. E toda essa correção ou reversão estava bem fraca em relação, né, a tudo isso. Quando ele bateu aqui, ó, testando o rompimento daquela entrada ali, deixou um gapzinho, mas dá para considerar como um teste. Ó, foi bem no fundo dessa barra externa, bem no fundo ali. Aqui seria legal para considerar compra. O ideal, né, o cenário ideal era também
também, tipo aqui, ele acionar vendas aqui e virar uma barra externa. Seria o cenário perfeito. Só que não foi o que ele fez. Ele fez exatamente o oposto. Ele voltou a força vendedora, foi bem abaixo da média, rompeu a estrutura dessa bandeira. Então, uma bandeira de duas puxadas, foi abaixo da média. Sempre acontece esse setup, alguma variação. Isso aqui foi um rompimento correção. Isso aqui foi um rompimento correção. São muitas variações. Agora foi um bem mais claro, né? Um rompimento correção de uma bandeira. Tá? Aqui foi um rompimento correção desse impulso, que a correção foi muito pequena. Aqui foi um rompimento correção da estrutura de alta. Agora aqui um rompimento correção da bandeira de baixa em forma de L2. Olha só. Excelente, aqui foi o setup, tá? Aqui foi o setup. A correção deixando um gapzinho um pouquinho aberto aqui, né? Não conseguiu testar exatamente ali a entrada do gap da média. Apesar de não ter tido uma aceleração momentânea, não foi mais superada, teve mais uma correção, então fez uma L2, né? Uma L2 da L2, aqui uma L2 maior. L2, a gente vê bastante isso tudo foi um rompimento correção para um possível rompimento do fundo, que não foi bem sucedido, já vamos falar dele. E foi, né? Foi, pagou aqui. Ó, pagou um bom trade, tá? Não chegou a 2x, só se botasse bem na barra aqui dava 2x. Quase bem certinho. Compensando o spread, dava bem certinho. E foi, né? Foi agora na forma de canal. Poderia, eu via uma possibilidade no momento ali. Eu gosto de falar algumas coisas que eu vejo no momento que estou operando, porque é como a gente está olhando ali na hora de operar. Porque não é assim com o gráfico pronto. Porra, na hora tu tem várias considerações. Né? Alguma delas vai estar certa. É isso que tem que ter em mente. Daí tu começa a olhar a estrutura do gráfico para ver qual tem mais probabilidade de dar certa. E eu tava com alguma crença de que tudo isso aqui poderia ser um impulso canal maior, tá? Que pudesse gerar isso aqui, né? Isso aqui, que fosse um canalzão aqui, bem amplo, que fosse lá buscar a projeção lá embaixo. Mas outra consideração importante, que tu tem que ter no gráfico da tua frente, entrada de compra, bastante, né? Entrada de compra, boa entrada de compras, concorda? Boa entrada de compras, tá? Os compradores estão perdendo, mas eles já mostraram força no momento, mostraram força em outro e não teve um rompimento tão bom, tá? A correção foi bem profunda. Então se liga isso pode mostrar que também outro cenário, que é isso que a gente pensa, porra, tem vários indicativos de força compradora. Se ele não conseguir romper direito esse fundo, pode ocorrer uma reversão. Então tem que ter tudo que é cenário na tua cabeça. E isso, lendo a literatura do Brooks, fazendo revisão, praticando, tu vai pegando tudo isso. E não pode ter pressa, tá? Isso aqui é um aprendizado extremamente gradual. E tem que ter muita insistência, tá? Aqui nós tínhamos essa linha de tendência, já tinha sido rompido uma, agora nós tínhamos essa. Tá? Formou um canalzinho aqui com certa dificuldade, mas tudo bem, tá? Entrando os os vendedores estão indo bem, ó, barra aquela coisa, né, que a gente gosta de olhar quando o mercado tá caindo e a gente quer segurar uma operação. Barra de baixa, barra de alta, barra de baixa. Barra de alta, barra de baixa, duas. Uma barra de alta, 4 de baixa, tá? Então tá vindo, beleza. Mas
Lembra da nossa linha do triângulo expandido, que também é uma linha de wedge, uma linha de cunha? Ela estava aqui. No momento que ele rompeu numa barra, perdeu o momento. Ele já não tinha rompido direito o fundo aqui. Lembra um dia que pegou uma tendência forte, ele rompeu várias barras, né? Ele fechou várias barras rompendo. Aqui ele fechou uma. Aqui de novo, fechou uma. Tá? É claro que ele podia ir devagarinho, mas a gente quer ver isso acontecer. Não vai acreditar que vai romper enquanto tu não vê o troço. A probabilidade erguendo. Olha, ele rompeu isso aqui, correto? Agora, rompeu isso. Olha, não rompeu nem metade do que tinha rompido antes. Perda de momento. Perda de momento seguida de uma forte barra de alta. Tudo bem, já foi. Teve uma reversão aqui, uma possível reversão de 2 barras, porém esse fundo, ó, o mercado não conseguia mais negociar aqui. Perdeu momentum. Então, nós tínhamos a entrada de compradores, tínhamos em vista já isso que poderia ser um triângulo expandido. Dentro desse triângulo expandido, nós estava no fundo dele, dava para operar como uma cunha. Visto tudo isso, tu tá preparado para o que veio a seguir. Que é isso tudo também dentro aqui do nosso cenário, apesar de nós não ter tendência, nós tivemos swings para operar como tendência, mas nós não temos tendência aqui. Tu tem que ter isso em mente. E apesar de não termos tendência, pode rolar setup de reversão majoritária de tendência, como rolou, tá? Forte quebra de linha de tendência, teste do fundo com baixo momentum, falha no teste do fundo, falhou, perdeu o momentum, rompeu a média para cima, rompeu a linha de tendência majoritária que nós tínhamos, também uma cunha. Então, independente se a gente tem tendência, a gente olha a configuração do gráfico que está na nossa frente. Não fica engessado, não tem tendência, então não é reversão majoritária. Cara, foda-se se é ou não é. A questão é a estrutura. Se tem estrutura parecida, tende a se comportar parecido, tá? Segue o que o Brooks ensina. Leia os livros, tá tudo escrito lá. Aqui rompeu, né, a nossa linha de tendência majoritária, fez um rompimento correção que veio testar novamente aqui. Isso aqui já foi um rompimento, veio testar com baixo momento, mas o Brooks também fala que o ideal é haver um teste ou uma correção que já comece a fazer, nesse caso, fundos mais altos, né? Foi aqui, ó, olha só. Ele testou quase exatamente a linha de tendência que nós tínhamos, tá? Exatamente, praticamente exato. E veio vindo, ó, dando setups de rompimento e correção, setups mais difíceis, mas aquela coisa, se tu tá ciente do que tá acontecendo, tu pega isso aí, segura e deu. Porque pode ser uma operação que tenha 40% de chances de sucesso, porque tu não vai entrar nesse setup de rompimento e correção, que para mim ficou muito bonito. Por mais que estava bem lateral, todas as considerações que nós falamos aqui, tu não vai entrar para pegar um X aqui. Não vai entrar para pegar um X. Tu vai entrar como um setup de reversão manda. Se ele andar e voltar e te tirar no zero, ok. Se te estopar, ok. Pode ter 40% de chance de sucesso. Só que tu pega isso aqui, cara, faz 3 vezes teu risco, tá? E ele veio dando, ó. Tá, aqui já formou um fundo mais alto, aqui deu setup acima da média, aqui deu mais rompimento, correção, né? Já vinha subindo, ó, fazendo linha de tendência, veio subindo a partir desse fundo mais alto, já veio, ó, respeitando a linha de tendência dela, ficou aqui, né? Aí veio aqui, ó, ele rompia ali a linha de tendência, dava setup, rompeu, ó. Ele rompia
as pequenas estruturas laterais, né? E dava setup de rompimento e correção, vários tipos. Aqui foi uma chuva de rompimento e correção. Olha só, um aqui, né? Um maior aqui. Aí, um desse aqui, que a entrada foi aqui. Um numa entrada pior aqui, ó, rompimento e correção. Aí dessa pequena estrutura lateral, rompimento, correção. Aí dessa estrutura, rompimento, correção, até que ele acelerou. Demoraram, os vendedores estavam teimosos ali, que não queriam que tivesse revertido, eles não acreditavam, só que tinha revertido. E é como o Brooks fala, não importa se o mercado, se só tu tá vendo isso. A hora que o mercado vê, tu tá com uma entrada muito boa. Pode não acontecer, pode, mas tu tá com uma entrada muito boa e tu tá no início, tu pode puxar no zero pro 0 a 0 assim que o impulso, tua compra ficaria abaixo do impulso. Entende? Olha aqui. O mercado acelerou, tua compra ia ficar lá embaixo. Vamos ver até onde ele foi. Olha só. Olha só. Olha, deu duas puxadonas. Ficou bem legal. Então ele rompeu ainda de novo. Tá? Acho que não alcançou não a linha do... Essa linha ficou longe. Olha como ele segurou na linha aqui, né? Ele foi onde ele fez correção. Olha, a linha ficou reta, só deu ligar os pontos. Exatamente o mesmo preço. Segurou. Mas, como a puxada era bastante forte também, bem insistente, ainda teve mais compra. Tu vê como acontece esses rompimentos, correção. Tu faz só isso, tu já consegue ganhar dinheiro no bagulho. Tá? Acho que era isso. Dia interessantíssimo. Dia muito bom para operar. Rolou vários setups. Só escolher o teu e não se abalar se perder um. Geralmente eles aparecem mais. Se não aparecer, paciência. Espera amanhã. Tu vê como essa primeira hora ela é a mais volátil. Ela é a mais volátil. Então ela gera esses setups mais frequentemente em gráfico de 1 minuto, tá? Porque ela é bastante volátil. Depois as barras elas diminuem de tamanho. Olha o tamanho de uma barra normal aqui. Aqui foi uma fala, tinha fala do Powell hoje, mas olha o tamanho que tava as barras, ó, 1000 pontos. Uma barra média ali, ó, uma barra média aqui, 1000 pontos. geralmente elas são maiores, tá? Agora me pegou aqui. Mas olha como a maioria aqui, né? Olha aqui, ó, 1000 pontos. 1000 pontos, ó, todos mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui na primeira hora a gente tem essas barras de 1700, uma barra de 2600. Tu não acha no resto do gráfico que se não tem um relatório importante, sim, uma fala, tu não, geralmente elas não acontecem. Tá, eu fui numa pequenininha ali, me dei mal. Mas é isso aí então. Caso eu tenha ignorado ou me equivocado em algum aspecto do gráfico de hoje, compartilha com nós teus conhecimentos nos comentários. Se curtiu o conteúdo, deixa aquele like. Se quiser acompanhar os próximos estudos, se inscreve no canal que a gente está postando quase todo dia, tá? Bons estudos a todos aí, valeu!